Um time que cria, produz, gera chances de gol, mas não consegue finalizar, ou quando consegue, finaliza mal. Esse foi o Santos na Vila Belmiro na noite deste domingo contra a equipe do Mirassol, empate 1-1. O jogo se encerrou há pouco para mais de 14 mil pessoas que estiveram em Urbano Caldeira para acompanhar mais um empate amargo aí do Santos na temporada, mais um empate que não adianta de nada, nem para o Santos e nem para o Mirassol, mas como a gente fala sobre o Santos aqui, o foco é o peixe. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like que é muito importante, a curtida é fundamental aqui para o nosso crescimento, deixa aquele hype, né, para você que está acompanhando através do celular e ativa aquele sininho das notificações que é fundamental aqui para o nosso crescimento do canal Sempre Santos. Sempre em nome dos nossos apoiadores, da Baobá Serviços Automotivos, Mendes Car, Infinitos Engenharia e GR Araújo, são os nossos apoiadores que tanto nos dão esse suporte aqui para o canal Sempre Santos. Empate amargo demais, cara, porque o Santos vinha de uma vitória por 3-0 contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, né? Tinha vencido um rival direto na briga contra o rebaixamento, Vasco esse que perdeu já hoje para o Palmeiras por 4-1 e afundou na zona de rebaixamento. E no meio de semana o Santos se classificou, né? Mesmo com um time reserva, misto, né? Sem alguns jogadores considerados titulares lá na altitude do Equador, o Santos empatou com o Macará 0-0 e se classificou para a próxima fase da Sul-Americana, que vai pegar o Atlético Mineiro nas quartas de final. Então era uma semana que tinha tudo para, com a vitória diante do Vasco, na classificação diante do Macará na Sul-Americana, chegar contra o Mirassol na Vila Belmiro e vencer o jogo. O Santos produziu para isso, tá? O Santos ele produziu para vencer o jogo, o Santos criou chances. Vou detalhar aqui, óbvio que futebol não são apenas números, mas importante contextualizar aqui, 21-5 em chutes totais, na direção do gol, se você reduz a esse quesito, 7-3 do Santos, né? 7 chutes no gol que o Santos acertou contra 3 apenas do Mirassol. Santos que entrou hoje com Brazão, Igor Vinícius, Arão, Luan Pérez e Escobar, essa foi a linha de defesa, Gustavinho e Schmidt, a dupla de volantes, Rony Barreal pelas beiradas, Neymar e Gabigol por dentro. Neymar esse que deu assistência para o gol do Barreal aos 68 minutos. Cara, assim, hoje o jogo contra o Vasco talvez tenha sido algo atípico na temporada do Santos. O jogo de hoje contra o Mirassol foi algo mais comum e mais rotineiro do que é a temporada do Santos, de um time que tem bons jogadores, de um time que tem jogadores que conseguem criar chances de gol, que conseguem se movimentar para atacar, para gerar perigo ao adversário, mas que na hora H, na hora de decidir, de finalizar de uma forma minimamente competente, o time não consegue. E essa foi a tônica do jogo, porque o Santos tenta até no primeiro tempo, os números são importantes da gente pegar aqui, ó, 6-3 em chutes, e o Santos teve 3 chutes no gol contra 2 do Mirassol, 1 chute no gol a mais, e dos 2 chutes do Mirassol, 1 foi gol, né, que foi o gol do Eduardo, que é originado de um erro de passe do tenebroso Gonçalo Escobar. Uma pena. Eu de verdade, eu não gosto, assim, não falo sobre a pessoa, eu falo sobre o profissional. Não sou de ficar esculachando e assim, destruindo a imagem de qualquer tipo de pessoa, de um profissional de futebol, que no caso o Escobar é um deles. Mas, cara, é chover no molhado, é falar as mesmas coisas de sempre. O Gonçalo Escobar é um jogador tenebroso. É um jogador muito ruim, muito aquém daquilo que se pede para um time como o Santos Futebol Clube. Talvez para um Santos que brigue contra o rebaixamento todos os anos, ele sirva, né? Talvez na condicional, porque ele é um jogador que tem a limitação claríssima técnica, falando, né? Para dar passe, para pensar o momento certo de dar esse passe, para pensar o momento certo de tomar uma decisão, e foi uma decisão errada que gerou o ataque do Mirassol, que triangulou pela direita para o meio, o Eduardo finalizou e fez 1-0, senão o primeiro tempo poderia ter terminado 0-0, ou até mesmo 1-0 para o Santos, né? Aí já não é culpa do Escobar, mas é culpa da incompetência dos finalizadores que o Santos teve na primeira etapa para não abrir o placar antes da equipe visitante, né? Mas o Gonçalo Escobar, cara, assim, quem defende, quem gosta, respeito, mas não me agrada o jogador, e hoje foi uma partida clara, nítida, que os 3 pontos
passaram pelos pés dele, né? Ou assim, o Santos ter perdido o jogo passou muito pelos pés dele, pelo erro de passe que ele tomou ali. Tudo bem, o jogo teve muito tempo depois. O Santos teve um a mais desde os 29 minutos do segundo tempo, tá? Ou seja, dos 29 vou até ver quanto tempo o jogo teve aqui. O jogo acabou com 7 de acréscimo, né? Ou seja, você teve dos 29 até os 52 minutos, né? Vou fazer até uma conta breve, rápida aqui. 23 minutos para o Santos tentar algo com um jogador a mais. O Cuca ainda substitui o Gabigol, e o Gabigol sai muito pé da vida ali, né? Muito bravo, né, com a substituição, e reclama que o Santos estava com a mais, que eu entendo até pelo lado dele, né? Vamos saber aí se tem alguma resposta em relação a isso na entrevista coletiva do técnico Cuca, mas fato é que com o Tassiano, com o Gabigol, Neymar, Roleza, o Santos tinha finalizadores e criadores de jogadas ali, né, na reta final da partida. Então, é um jogo que exemplifica, que esclarece a incompetência nítida que o Santos tem na temporada. Esse jogo é um jogo rotineiro do Santos na temporada. De novo, eu abri falando isso. É um jogo em que o Santos tem jogadores atuando bem, jogando bem, criando chances, gerando finalizações, gerando chances de gol, mas na hora de finalizar, ou não finaliza, ou finaliza de uma forma muito equivocada, né? E aí faltou o capricho esse necessário para vencer a partida, nem que fosse por 2-1 de virada mesmo, né? Mesmo tendo tomado o gol, mas faltou, né? Faltou algo, esse algo era finalizar melhor na direção do gol do goleiro Walter, da equipe do Mirassol. E aí a gente pega a classificação do Campeonato Brasileiro. O Santos termina a rodada com seus 26 pontos na 14ª colocação, né? 23 jogos, 26 pontos, e o Mirassol 17º com 24 pontos, ocupando a zona de rebaixamento neste momento. Santos que perdeu uma chance muito grande, né, com a derrota do São Paulo para a Chapecoense, que eu não imaginava que fosse acontecer. O São Paulo se juntou ao Santos como os únicos dois times que perderam para a Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Não imaginava que isso fosse acontecer. Com essa derrota do São Paulo, o Santos vencendo o Mirassol passaria o São Paulo, iria 28, o São Paulo ficaria com 27. O Santos perdeu a chance de pular uma posição e ir para 13º no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que tem um ponto a menos que o Santos, perdeu do Bragantino por 1-0. O Santos perdeu chance de gerar mais distância em pontos para o Grêmio também, né? A rodada favoreceu bastante o Santos no quesito dos adversários do Peixe. O Inter também não ganhou, o Inter empatou com o Atlético dele 0-0, o Internacional, se vencesse, passaria o Santos, mas não venceu. E o próprio Mirassol, que era um adversário direto na briga contra o rebaixamento do Santos, o Santos não conseguiu vencer a equipe visitante, né? Então a zona de rebaixamento hoje tem Mirassol 24, Remo 23, Vasco 22, Vasco que tomou 4-1 do Palmeiras, e Chapecoense com 14. O Santos hoje está 2 pontos na frente da zona de rebaixamento, tá? Ainda é perigoso. E agora a sequência é duríssima. Por quê? Na quarta-feira, outra competição. O Santos joga a Copa do Brasil contra o Palmeiras no Nubank Park, fora de casa, né? No fim de semana, no domingo, Corinthians também em São Paulo, e o jogo em Itaquera, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. E na outra quarta-feira, o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Eu sou, assim, completamente favorável ao Santos colocar um time alternativo contra o Palmeiras, ou alternativo com alguns 2 ou 3 jogadores titulares na equipe titular do jogo contra o Palmeiras fora de casa. Sou completamente favorável a isso. O Santos precisa muito, né, pontuar contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, e depois no Brasileiro o jogo do outro fim de semana é contra o Internacional fora de casa, né? Internacional esse que vai ter pela frente, né, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia fora de casa, antes do jogo contra o Santos. E também antes do jogo contra o Santos, o Inter tem Grenal, né, Grenais no plural, né, 2 jogos contra o seu maior rival, o Grêmio, e o Santos tem 2 jogos contra o seu rival Palmeiras. Então não é fácil para ninguém, mas fato é que o Santos tem agora, daqui para frente no Brasileiro, mais um jogo contra um arquival direto na briga contra o rebaixamento, que é a equipe do Internacional. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários sobre esse empate amargo, né, muito ruim, de um time que foi incompetente, que teve um jogador a mais por um período considerável, que antes de tomar o primeiro gol tinha chance de abrir o placar, mas não conseguiu. Quero saber a sua opinião. Um abraço a todos.